Hoje nós vamos falar sobre aquele inconveniente menos 30 graus que a gente precisa considerar quando entendemos que o eixo elétrico está normal na avaliação do eletrocardiograma. Bem-vindos ao canal TNCG. Aqui nós falamos de eletrocardiografia com viés médico profissional. Se você tem interesse nessa área, clique no link para se inscrever e no botão do sininho para novas notificações. Sou Alessandro Kraemer, tenho mais de 30 anos de experiência com esse método de eletrocardiograma. É a minha ferramenta de trabalho especial como eletrofisiologista. Se você me acompanhar nesta série de 7 vídeos, você vai descobrir como calcular o eixo elétrico no eletrocardiograma em poucos segundos. Hoje nós vamos falar sobre aquele inconveniente menos 30 graus que a gente precisa considerar quando entendemos que o eixo elétrico está normal na avaliação do eletrocardiograma. Estamos falando desse problema aqui. Nós sabemos que no quadrante 1 nós teremos um eixo elétrico que sempre apresentará D1 positivo com AVF positivo. Mas em menos 30 graus, que ainda corresponde a um ângulo normal, nós teremos registros de AVF negativos. Como saber que está ali, nesse caso, ainda normal, ou está aqui, nesse caso, desviado para a esquerda, olhando apenas para D1 e AVF? Isso é muito difícil. Nós teríamos que fazer cálculos, colocar no cálculo do arco cotangente, por exemplo. Mas existem razões que a gente pode usar dentro do eletrocardiograma que podem nos dar essa informação correta e precisa sem fazer esses cálculos elétricos. E é sobre isso que esse vídeo de hoje se trata. De novo, essa foto da Rosa dos Ventos é apenas para contextualizar, para que vocês entendam do que nós estamos falando. Não se preocupe em decorar os elementos que ali estão. Veja só, nós temos na Rosa dos Ventos que o quadrante 1 é formado pelas arestas das derivações D1 e AVF. Aqui D1 e AVF compõem o quadrado do quadrante 1, que é o quadrante que nós consideramos como normal. Por outro lado, nós também podemos formar um outro quadrado, nesse caso com as arestas de AVL e D2. D2 aqui e AVL aqui. Repare que a VL está num ângulo correspondente a menos 30 graus. Isso diz muito sobre a nossa zona de interesse em relação a esse quadrado que aqui está. O quadrado que é formado pelas arestas de D2 e AVL. Por quê? Porque ele engloba exatamente aquela área triangular de 0 a menos 30 graus, que é a nossa área de interesse sobre um eixo elétrico ainda ser normal. Então, AVL e D2 são derivações importantes nesse contexto de cálculo. Por isso mesmo, entendendo que a VL corta D2 ao meio, é em D2 que nós teremos agora a nossa zona de interesse para olhar o que acontece ali no complexo QRS daquela derivação. Preste atenção aqui e colocamos o D2 na horizontal para ficar mais fácil para você entender o que nós estamos falando. A VL, insisto, corta D2 ao meio, no ponto 0. Qualquer registro a partir de AVL vai fazer com que D2 registre complexos QRS negativos. O interessante disso é que a AVL marcando menos 30 graus está nos dizendo o seguinte: quando o D2 começa a fazer registros negativos, nós estamos tendo desvios acima de menos 30 graus, ou seja, desvios à esquerda. Então, um QRS registrado em D2 positivo, ele está querendo nos dizer que nós temos um QRS que está para até menos 30 graus e não além de menos 30 graus. Por outro lado, um QRS negativo registrado em D2 vai nos dizer que esse QRS já está no plano de desvio à esquerda, para além de menos 30 graus. Isso é a relevância do D2 nesse sentido. Então, voltando ao plano da Rosa dos Ventos frontal para que fique mais claro, D2 registra positivamente em direção aos pés qualquer coisa que esteja em até menos 30 graus. Se um D2 começar a registrar negativamente, nós estaremos vendo de fato um ângulo desviado para a esquerda. Muito bem. Se o eixo elétrico estiver apontando para baixo, ele está em AVF, nesse sentido bastante intenso o registro, um QRS muito grande em AVF, e ele está pontiforme em D1, que não está enxergando a ponta da seta. Mesmo assim, são D1 e AVF positivos. Quando nós temos o eixo elétrico em 0 graus, nós temos ainda assim D1 positivo e AVF positivo, mesmo AVF sendo isoelétrico agora perto de 0. Quando o eixo elétrico está em menos 30 graus, em AVL nós teremos a maior projeção do complexo QRS.
mas nós ainda teremos em D2 um QRS isoelétrico. Agora, quando nós temos um eixo elétrico desviado para a esquerda, nós teríamos uma projeção em D2 negativa. Então, a gente pode fazer daqui a seguinte regra. Se D1 e D2 são positivos, o eixo elétrico estará com certeza entre mais 90 e menos 30 graus. Já se D1 ou D2 forem negativos, então nós teremos um problema no eixo elétrico. Ele estará não normal. Para sabermos para onde ele está alterado, nós precisaremos então aplicar a regra de D1 e AVF, como nós já vimos nos outros vídeos. Então, em regra, basta olhar para D1, para D2 e para AVF. Vamos lá. D1 e D2 positivos garantem que o eixo elétrico está entre mais 90 e menos 30 graus, portanto normal. Qualquer alteração entre D1 e D2 vai nos obrigar a considerar as derivações D1 e AVF para podermos entender se o eixo está para a esquerda, para a direita, para o quadrante indeterminado ou dentro dos níveis normais. Só por curiosidade, a derivação D3 não participa dessa avaliação. Você pode ter D3 positivo com eixos normais, D3 negativo com eixos normais. Ela não é relevante para o cálculo do eixo elétrico. Que fique bem claro, nós só precisamos de D1, D2 e AVF. Eles compõem o que nós precisamos para saber que o eixo elétrico está normal, incluindo ali aqueles inconvenientes menos 30 graus do cálculo do eixo elétrico. Muito bem. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre isoeletricidade para procurar o eixo normal. Esse vídeo foi baseado no livro A Arte da Eletrocardiografia, cujo link está na descrição. Se você chegou até o final desse vídeo é porque gostou do conteúdo. Então não deixe de se inscrever no canal, clicar no botão de sininho para novas notificações e fique atento a novos vídeos. Nós sugerimos que você leia. Ler te faz refletir e refletir é o que te faz ser mais inteligente. Até o próximo vídeo e boa leitura!